Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 28 de outubro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Ontem nós tivemos a lição, nós tivemos o 300º dia da nossa jornada, né? Fizemos o estudo da lição 300 e hoje nós damos continuidade ao livro de exercícios com o 9º texto da segunda parte, né? E vamos fazer a revisão da leitura da lição 301. Hoje nós começamos esse novo texto que é a segunda vinda. Então, como nós não vamos nos aprofundar nessa teoria, né, nesses conceitos, eu sugiro a você que assista os vídeos do ano passado. Nesses vídeos eu me aprofundo muito na metafísica do livro de exercícios. A gente fala muito sobre o que é a segunda vinda. Nas nossas aulas ao vivo de domingo à noite também falamos, tá? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o que é a segunda vinda, assista os vídeos do ano passado, da lição 301 até a lição 400, tá bom? Muito bem. O que é a segunda vinda? Daqui a pouco eu vou fazer o post no Instagram, tá? Que eu acabei me esquecendo. A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, isto é, quanto a existência de Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É a parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e restabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões, a disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reservas. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto contigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, pois como a criação de Deus tem que ser sem limites. Pois assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um só. E assim a unicidade é enfim reconhecida. Então o que vem a ser a segunda vinda? A segunda vinda é um estado de consciência, né? É um estado de consciência crística. Por isso é chamado a segunda vinda de Cristo, né? E por que é chamada a segunda vinda? Na medida em que essa frequência da consciência crística, ela está disponível aqui e agora para todos nós. Porque é o momento em que a humanidade como um todo faz essa escolha, né? E então temos esse despertar espiritual coletivo e essa ascensão coletiva, né? Essa mudança de frequência. Então nós temos lá um rádio que toca uma série de estações, várias, diversas, milhares. E nós então resolvemos sair da frequência do medo, sair dessa sintonia, pararmos de nos sintonizar com a sintonia, com essa estação de rádio chamada sistema de pensamento do ego, dominado pelo medo, pela separação, pela exclusão, e optamos por nos sintonizarmos com a rádio do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo com a frequência do amor, que inclusive é o canal da colega aqui, da Paulinha Oliveira, que ensina também um curso em milagres, né? Ela chamou o canal dela de frequência do amor, que na minha opinião é perfeito, né? Porque estudar um curso em milagres é fazer uma escolha diária para se sintonizar com essa frequência do amor, tá bom? Muito bem. A segunda vinda
A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina num último sumário que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. Se você ainda não assistiu a minha última aula ao vivo, que eu fiz há 3 semanas atrás, chamado Significado do Juízo Final, que é o último item do capítulo 2 do livro Texto de Um Curso em Milagres, por favor, assista. Tem tudo a ver com esse texto da segunda vinda. Se você ainda não tiver feito o Pix para mim no valor mínimo de R$8, por favor, faça. As aulas ao vivo têm esse preço, tá bom? A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo para serem devolvidas ao Espírito, em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar. Pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, Cristo é restabelecido como uma só identidade. A filiação é una, né? Na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz e, acima de tudo, da tua disponibilidade. Meu Divino Espírito Santo, hoje eu estou disposto, hoje eu estou disposta a receber a tua palavra na minha mente. Eu estou disposta a buscar ser a expressão da consciência crística no planeta Terra, nessa matrix, nesse metaverso. E acima de tudo, da tua disponibilidade. Vamos nos regozijar porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isso. O Filho de Deus é um só em nós e através dele podemos alcançar o amor de nosso Pai. E aí a gente tem a lição 301, que é belíssima. Belíssima, né? E o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. Pai, a menos que eu julgue, não posso chorar. Não posso sofrer qualquer dor ou sentir-me abandonado ou desnecessário no mundo. Né? É impressionante como essa lição tem tudo a ver com a última live que a gente fez, nossa última aula do livro Texto, né? Que foi o significado do juízo final. O verdadeiro significado, eu acho, do juízo final. Lembrando que amanhã a gente tem live, tá, gente? Se Deus quiser, devemos começar a nossa live aí entre 7h30 e 8 horas da noite. 7 horas eu acho que vai ser meio difícil para eu começar. Essa é a minha casa, porque não a julgo, portanto ela é apenas o que é a tua vontade. Que hoje eu a contemple sem condenação, com os olhos felizes que o perdão libertou de toda distorção. Que eu veja o teu mundo ao invés do meu, né? Então, que eu veja o mundo real, falamos do mundo real no outro texto, né? E então que eu estou pedindo a Deus para que eu veja efetivamente com os olhos dele, com os olhos do Cristo, né? É isso que eu estou fazendo aqui. O teu mundo santo nos espera enquanto a nossa vista nos é enfim restituída e podemos ver. Pensávamos que sofríamos, mas havíamos esquecido o Filho que criaste. Agora vemos que a escuridão é a nossa própria imaginação e a luz existe para que olhemos para ela. A visão de Cristo transforma a escuridão em luz, pois quando vem o amor, o medo tem que desaparecer. Que hoje eu perdoe o teu mundo santo para que possa olhar para a sua santidade e compreender que apenas reflete a minha. Então, a santidade de Deus, meu Pai, reflete a minha santidade, sua filha, seu filho. É com isso que eu quero me conectar. O nosso amor nos espera quando vamos a Ele.
e anda ao nosso lado mostrando-nos o caminho. Ele não falha em nada. Ele é o fim que buscamos e o meio pelo qual vamos a ele. Onde havia escuridão, eu contemplo a luz. Ai, gente, eu abri o tablet aqui no texto errado, me perdoem, eu li a lição errada, desculpem, tá? Ele passou e eu não vi. Eu esbarrei aqui e eu não vi. Bem que eu achei que o texto estava diferente. Então, vou ler de novo. Lição 301. E o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. Pai, a menos que eu julgue, não posso chorar. Não posso sofrer qualquer dor ou sentir-me abandonado ou desnecessário no mundo. Essa é a minha casa porque não a julgo, portanto, ela é apenas o que é a tua vontade. Que hoje eu a contemple sem condenação, com os olhos felizes que o perdão libertou de toda distorção. Que eu veja o teu mundo ao invés do meu. E todas as lágrimas que derramei serão esquecidas, pois a sua fonte se foi. Pai, hoje não julgarei o teu mundo. Pai, hoje não julgarei o teu mundo. O mundo de Deus é feliz. Aqueles que olham para ele podem apenas acrescentar-lhe a alegria que sentem e abençoá-lo como motivo de maior alegria em si mesmos. Chorávamos porque não compreendíamos, mas aprendemos que o mundo que víamos era falso. E hoje olharemos para o mundo de Deus. E o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. Uma coisa que eu quero que fique muito clara para vocês, mas sabe, muito clara, é que todos os estados de consciência estão disponíveis para todos nós aqui e agora. Por isso que Jesus, ao longo de um curso em milagres, ele fala assim: irmão, escolhe novamente, né? E por que a gente está fazendo essa jornada de cura da criança interior? Porque lá no nosso passado, algumas décadas atrás, né? Algumas décadas, muitas para alguns aqui que já são mais velhos, algumas décadas poucas para alguns aqui alunos que são mais jovens, nós aprendemos com os nossos pais, com o nosso sistema escolar, com o nosso sistema governamental, com o nosso sistema religioso. Nós aprendemos a ver o mundo com os olhos do ego. Nós aprendemos a criar o mundo a partir do sistema de pensamento do ego. Tá claro para vocês isso? Isso nos foi ensinado. E se nós temos filhos, né? Ou se nós temos pessoas com as quais nós interagimos, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho meus alunos, que de alguma maneira estão recebendo o conteúdo da minha mente, né? Assim como você transmite o conteúdo da sua mente para os seus filhos, para os seus netos, eu estou transmitindo o conteúdo da minha mente para os meus alunos e para vocês, inclusive, né? Então, qual é o ponto aqui? É aquela metáfora que eu sempre pego do meu querido Bob Mandel, que ele fala da tocha terrível. Então, o que a gente passa de geração para geração? As feridas emocionais, vocês já entenderam a essas alturas, hoje é 28 de outubro, vocês já entenderam que as feridas emocionais, elas são transgeracionais. Eu não apenas sofri, como eu vou imputá-las aos meus filhos, à minha descendência. Por quê? Porque eu sou ruim? Não, porque eu sou ignorante. Ignorante no sentido de ignorar. Ignorante no sentido de que eu não sei como fazer diferente, né? Então eu vou ensinar o que eu aprendi. E eu vou demonstrar o que eu aprendi. E eu vou estar e ser no mundo o que eu aprendi, né? Então eu saio por aí, como a gente já falou 1 milhão de vezes, demonstrando o meu conteúdo mental, né? Como a gente diz na Seitianoye, o mestre usa uma expressão que eu amo, que é a atmosfera mental. Então, qual é a atmosfera mental do seu colega de trabalho? Qual é a atmosfera mental do seu vizinho? Qual é a atmosfera mental do seu marido, da sua esposa, né? E a gente fica
orbitando nos lugares que têm uma atmosfera mental compatível com a nossa própria atmosfera mental, né? Mas aí a gente tomou a decisão de desaprender o sistema de pensamento do ego para que o nosso sistema de pensamento original, que é o nosso original de fábrica, que é o nosso padrão, o nosso standard, que é o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, ele possa então aflorar. Ok? Então, aqui eu não estou culpando ninguém, eu não estou julgando ninguém, mas eu estou explicando para vocês como é que o mundo está organizado de acordo com esse ensinamento aí, que a gente escolheu seguir. Poderíamos ter escolhido seguir outro, resolvemos escolher esse, né? Entendemos que esse nos ajuda rapidamente a mudarmos o nosso estado de consciência, tá? Então, qual é a ideia que eu quero que fique muito consolidada na mente de vocês hoje? Eu aprendi a ver o mundo de uma forma e, consequentemente, a criar esse mesmo mundo. Eu entro num loop. Eu percebo e crio mais. Lembram da frase do Dr. Kenneth Wapnick? A projeção dá lugar à percepção. Eu projeto, eu percebo, e aí eu projeto mais, e aí eu percebo mais, e aí eu projeto mais, e aí eu percebo mais. Ego, 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 ego. Às vezes tem um dia que dá uma melhoradinha, tem um dia que dá uma pioradinha, mas é tudo ego. Até que eu diligentemente decida falar assim, não, essa programação já deu o que tinha que dar, isso não vai mais me trazer nada de bom. Eu vou mudar a minha forma de ver o mundo. Milagre. Por isso que o livro chama-se Um Curso em Milagres. Me acompanham até aqui? Estão me acompanhando até aqui? Aí, muito bem. Aí a gente tem a lição, e o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. Pai, a menos que eu julgue, não posso chorar. E nós estamos voltando lá no nosso passado, lembrando que no fim das contas o tempo é uma ilusão, o passado está acontecendo aqui e agora. Mas eu estou voltando lá e eu estou buscando levar a correção do Divino Espírito Santo para a mente da minha criança interior. Que na verdade é a minha mente, né? E aí eu digo assim, e o próprio Deus enxugará todas as lágrimas, e a campainha toca. Então, meus queridos, minhas queridas, já me perdi aqui. Mas enfim, o que eu acho que eu estava falando para vocês era sobre o seguinte, né? Então a gente tem aqui, e o próprio Deus enxugará todas as lágrimas, né? Pai, a menos que eu julgue, não posso chorar. E aí a gente tem a nossa criança interior, né? Que em algum momento, chorou. Passou por alguma coisa muito difícil e chorou. Como é que a gente vai praticar essa lição com ela hoje? Né? Gente, você hoje vai fazer o papel de Deus, né? Da fada madrinha da sua criança. E o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. Então você vai lá enxugar as lágrimas da sua criança. A minha criança interior aqui, o representante da minha criança interior já veio da Oi, né? Que não pode ficar sozinho, né? Tá no estado obsessivo pós-viagem. Né? Então você vai lá enxugar as lágrimas da sua criança. E você vai falar para ela assim, o que estamos passando é algo que de alguma maneira vai contribuir para o nosso crescimento. E vai junto lá com a sua criança, você vai pegar essa situação pela qual você passou, tá?
que foi uma situação que trouxe lágrimas aos seus olhos, que te trouxe tristeza. Você vai pegar essa situação e você vai entregar ela aos propósitos do Divino Espírito Santo. E você vai pedir a ela, vai fazer uma prece hoje: meu Divino Espírito Santo, por favor, utilize essa situação, essas memórias, essas lembranças para os teus propósitos. Por favor, me mostre qual é o aprendizado, qual foi o aprendizado que dessa situação resultou para minha vida. O que de bom aconteceu comigo porque eu passei por isso, né? Vocês lembram que eu falei para vocês ontem que quando escolhemos o caminho mais difícil, acabamos escolhendo o caminho mais fácil para reconexão com o ser real? Eu não estou aqui de forma alguma fazendo apologia ao sofrimento. Até porque o planeta já entrou numa... Gente, o Aslan está aqui olhando para minha cara assim, ó. Como se ele estivesse assistindo aula, tá? É só isso. Tá aqui olhando para a mãe dele. Você tá assistindo aula, meu filho? Tá aprendendo um curso em milagres? Aí ele diz assim para mim: não, eu já sei tudo. Imagina, quem tem que aprender é você. Eu já sei tudo de amor incondicional. Eu te amo incondicionalmente. Né? Então, olha só. O caminho mais difícil... enquanto a gente não tem um caminho espiritual bem estabelecido, o caminho mais fácil na vida nos distancia de Deus. Mas o caminho mais difícil nos obriga a buscarmos e a encontrarmos a Deus, né? Então tem uma máxima da espiritualidade que diz: se foi a sua dificuldade, o seu problema, a sua pobreza, o seu pai alcoólatra que batia na sua mãe, a sua mãe que te abandonou, os teus pais que te rejeitaram, as humilhações que você passou na sua vida, as traições, as injustiças, se isso trouxe você para perto de Deus, então você precisa agradecer a esses problemas, porque é só disso que a gente precisa. Nós precisamos diariamente buscar a nossa reconexão com Deus, tá? Então você hoje vai lá com a sua criança, você vai lá enxugar as lágrimas dela. Você vai fazer o papel de Deus, porque você é Deus Filho, tá? Então é isso que você vai fazer. E objetivamente, você vai buscar olhar para essa situação e pedir ao Divino Espírito Santo que te mostre o que é que você tinha que aprender com essa situação, né? Porque às vezes, sabe, gente, a dificuldade, ela tá nos mostrando que o jeito do ego não funciona. E é por isso, repito, que Jesus fala pra gente: irmão, escolhe novamente, tá? Então essa é a sua prática hoje. Passo para a leitura do texto do dia 301 do livro Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar agora, tá? Cada situação é planejada como uma chance para que eu cresça, né? Como uma oportunidade para o meu crescimento. Fica mais elegante. Hoje eu reconhecerei que tudo o que acontece é uma oportunidade de crescimento. Uma chance de incorporar aquilo que eu sou capaz de ser. Se eu sou tentado a fraquejar, eu escolherei ser forte. Se eu sou tentado a ficar com raiva, eu escolherei perdoar. Se eu sou tentado a ter medo, eu escolherei amar. Então, são as escolhas que eu vou fazer, tá? E aí, como é que eu vou poder escolher, por exemplo, se eu sou tentado a fraquejar, se eu tô me sentindo fraca,
Como é que eu vou escolher ser forte? Se eu tô fraca, eu vou me lembrar que quem tá fraco, fraca, é o ego, corpo, personalidade, mas que eu posso acessar a força de Deus a qualquer momento. Então eu falo assim, querido Deus, por favor me dê a tua força hoje. Haja através de mim, com a tua força, tá bom? Eu sei que o universo está configurado para me apoiar em me tornar o meu verdadeiro ser, né? O meu ser real. O meu ser verdadeiro, né? O Filho de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Se a lição é fácil ou se a lição é desafiadora, eu verei cada momento como a minha oportunidade de crescer. Esse caminho, desse modo, eu aprenderei o que o amor é. E eu aprenderei quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou o amor. Quem você é? Você é o amor. A oração. Querido Deus, não importa quem eu encontre no dia de hoje, e não importa o que ocorrer no dia de hoje, por favor me ajude a me lembrar do amor. Guie a minha mente e abra o meu coração, para que eu possa ver o seu amor em tudo, para que eu possa conhecer a verdade. Amém. Né? Então, que eu veja cada situação como tendo sido planejada como uma oportunidade para o meu crescimento. E aí eu lembro a vocês de uma frase de Jesus no livro texto. Alguns dos momentos que você considerou os seus maiores fracassos deram origem aos seus maiores avanços. Alguns dos momentos que você considerou os seus maiores avanços deram origem aos seus maiores retrocessos. Então, o sucesso, a medida do sucesso para o ego, ela é muito diferente da medida do sucesso para o espírito. Mas, como eu não quero que vocês entrem nessa concepção religiosa egóica de que o sacrifício e o sofrimento vão levar vocês ao crescimento espiritual, porque não necessariamente isso vai ser verdade, eu quero lembrar a todos vocês que o planeta Terra já entrou numa linha de tempo e espaço onde nós podemos aprender através do amor e não mais do sofrimento. Então hoje, se você está na sua vida experimentando sofrimentos para aprender, você já pode fazer uma outra escolha. Então você pode falar para o Espírito Santo: meu divino Espírito Santo, a partir de hoje eu quero ter a oportunidade de aprender através do amor. Você pode fazer essa escolha consciente, tá? E aprender através do amor é não apenas uma possibilidade que nos foi, como é que eu vou dizer para vocês, disponibilizada para esse momento ascensional do planeta, mas também é algo que você pode fazer no seu dia a dia, né? Então você pode escolher fazer boas ações. E boas ações trarão bons sentimentos, trarão para você um sentimento de propósito realizado. Enfim, escolha deliberadamente fazer bons atos, ajudar o seu próximo, gastar o seu tempo fazendo o bem. Eu não vou me cansar de reforçar esse pedido para vocês. Não vou. Eu só não quero que vocês confundam, tá? Eu quero que você encontre uma maneira de ajudar o próximo que faça sentido para você, tá? Eu não quero que você entenda que você vai, como é que eu vou dizer assim, ter que dar esmola, ter que fazer alguma coisa que não faça nenhum sentido para você porque você está praticando uma boa ação. Não. Não, a sua boa ação tem que fazer sentido para você. Né? Eu tenho uma aluna, cliente, que ela me contou uma história que eu achei muito bonita. Ela falou que a mãe dela tinha por hábito, no inverno de São Paulo,
pegar um caminhão, encher de cobertor e sair pela cidade dando cobertor para as pessoas de rua, para os moradores de rua. Olha que bonito isso. Olha que bonito, né? Aí vocês me perguntam, já que você tem essa vocação? Não, eu não tenho. A minha vocação é isso aqui. É tentar curar a sua mente através da minha palavra. É ler, estudar, processar tudo que eu processo, praticar, né? Praticar, porque a minha prática espiritual é intensa, e transmitir para vocês o que eu processei, o que eu recebi, né? E nesse sentido eu digo para vocês mais uma vez que eu já encontrei, que eu descobri que isso é o meu Dharma, né? E na verdade isso era um problema até eu poder fazer o canal, né? Porque eu ficava enchendo o saco das pessoas. Já tinha melhorado muito, né? Mas ainda enchi o saco das pessoas. Querendo ajudar as pessoas à força, né? E às vezes a pessoa nem tá interessada em despertar espiritual, ou ela tem um outro caminho, ou ela olha para sua vida, vê a sua vida e fala, realmente não acho que essa pessoa tem alguma coisa para me ensinar, né? Então são muitas possibilidades para que a gente, na arrogância do nosso ego, decida que vai salvar o outro na marra, né? Porque na verdade é isso que acontece, né? Essa coisa de querer salvar o outro é uma grande de uma arrogância dos nossos egos, tá bom? Muito bem. Então agora eu quero continuar aqui na leitura do livro do John Bradshaw, Curando a Vergonha que Te Impede de Viver, e nós estávamos falando dos estilos caracterológicos da ausência de vergonha, né? Aí ele está falando da ausência de vergonha saudável e do excesso, ou da existência, melhor dizendo, da vergonha tóxica, tá? E aí eu vou ler uma sessãozinha que é muito bonitinha, chamada Buscando Alcançar o Poder e o Controle. Anteontem nós lemos a sessão sobre o perfeccionismo, então hoje nós vamos ler Buscando Alcançar o Poder e o Controle. Lembrando, meus amores, que esses estilos caracterológicos, eles vão se tornar vícios nas nossas vidas, tá? Eles vão se tornar vícios. Isso vai se tornar uma máscara nas nossas vidas. Uma máscara de perfeccionismo, uma máscara de controle, tá? Buscando alcançar o poder e o controle. A busca do poder é uma maneira de controlar os outros. O poder é uma forma de controle. O controle é o grandioso distúrbio da vontade já discutido anteriormente. Aqueles que precisam controlar tudo temem ser vulneráveis. Por quê? Porque ser vulnerável nos deixa abertos a sermos envergonhados. Então essa frase aqui eu quero que você anote. Anote na sua agenda, que está aí aberta na sua frente. Porque eu sei que você é um super bom aluno da jornada de cura da criança interior. Então você vai abrir a sua agenda no dia 28 de outubro de 2023 e vai anotar. Ser vulnerável nos deixa abertos a sermos envergonhados. Qual é a coisa que a gente mais teme na vida? Ser envergonhado, ser criticado, ser apontado, ser excluído, né? A gente fazer alguma coisa errada e alguém ver, alguém tomar conhecimento, né? Ouvi Terry Kellogg, um autor, né, dizer certa vez que ele sempre vivera de sobreaviso, para que nunca o pegassem desprevenido. Eu me identifiquei com isso. Eu também me identifico. Eu, Jaqueline. Durante toda a vida, consumi minhas energias tendo sempre que ficar de sobreaviso. Isso foi um enorme desperdício de tempo e energia. Eu tinha medo de me expor. E se eu me expusesse, todos veriam que eu era uma pessoa imperfeita e defeituosa. O controle é uma maneira de garantir que ninguém poderá nos envergonhar de novo.
Ele envolve controlar os nossos pensamentos, expressões, sentimentos e ações. E envolve também tentar controlar os pensamentos, sentimentos e ações das outras pessoas. O controle é o supremo vilão da destruição da intimidade. Não podemos partilhar livremente de nada se não formos iguais. Quando uma pessoa controla outra, a igualdade é rompida. Por quê? Porque para eu te controlar, eu tenho, entre aspas, que ser maior do que você. Como é que eu sou maior do que você? Eu posso ser maior no sentido de ter uma autoridade real sobre você, ser seu pai ou sua mãe. Eu posso ser maior porque eu pago as suas contas. Eu posso ser maior porque eu sou mais forte fisicamente, então se você abusar comigo eu vou te meter o cacete, né? Eu posso ser maior porque eu sou hierarquicamente superior a você numa determinada empresa, né? Então, de alguma maneira eu tenho uma possibilidade de exercer controle sobre você, né? Mas pronto, na hora em que eu faço isso, a possibilidade de o amor existir entre nós acaba, né? E aí ele tá falando de poder e controle, né? E aí eu vou citar uma frase do Arli Cravo que eu gosto muito, né? O grande mestre Arli Cravo, que eu recomendo a vocês o canal dele, Foco no Afeto, que é um barato sobre relacionamentos amorosos. O Arli Cravo, ele fala uma frase sensacional. Ele diz assim: quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. E isso é totalmente congruente com o curso em Milagres. Porque o poder aqui, o poder e o controle, né? Eles estão associados ao medo, né? Se eu tenho controle sobre você, se eu tenho poder sobre você, você vai ter medo de mim, né? Não é? E o amor é o oposto do medo. O amor e o medo não podem coexistir. É impossível ver dois mundos, né? Então o Arli fala isso, né? O Arli tem, o background do Arli não é um curso em milagres, mas ele acaba chegando na mesma verdade fundamental do curso. E ele fala isso com essa frase que é muito prática. Quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, numa relação de casal, um tentando exercer poder sobre o outro, e não se enganem, esse um pode ser uma mulher tentando exercer poder e controle sobre o homem, tá? Não pensem que é só o homem que faz isso, não. Normalmente essas dinâmicas, elas estão entrelaçadas. Os dois, eles ficam, digamos assim, se alternando nos papéis, né? Então você vê que ali não tem como ter amor e não tem como ter intimidade. Não tem. Você tem um jogo ali do mais forte. Quem é que manda aqui? Quem é que grita mais alto? Né? Como a gente costuma falar. Quem é que grita mais alto aqui? E isso é muito legal de a gente observar, porque quando nós somos imaturos emocionalmente, por causa da nossa criança interior ferida lá do passado, que está em pânico, uma coisa que vocês precisam entender, que eu acho que eu nunca falei aqui até agora, esse ano, né, na jornada de cura da criança interior, é que as feridas deixam as nossas crianças interiores em pânico. Então eu tô rejeitada, eu tô em pânico de ser rejeitada novamente, eu tô abandonada, eu tô em pânico de ser abandonada novamente, eu fui traída, ou eu fui humilhada, eu tô em pânico de ser humilhada novamente, eu fui traída, eu tô em pânico de ser traída novamente, e eu fui injustiçada, eu tô em pânico de ser injustiçada novamente. E aí todo esse pânico me acompanha. Não tá na minha consciência, eu não tô consciente. Mas eu vou pra vida em pânico. E aí eu começo a montar as minhas estratégias de defesa. Uma delas é o poder e o controle. Não tá. Então, se eu conseguir controlar você, vamos pegar o exemplo clássico de um homem que arranja uma esposa
que é uma mulher humilde, que não trabalha, que não se mantém, que é uma mulher com problemas de autoestima, e ele sustenta ela completamente, e ele humilha ela, critica ela toda vez que ela diz que vai buscar fazer alguma coisa de boa por si mesma. Ele diz que ela é uma incapaz, que ela não vai conseguir, né? Gente, eu conheço gente assim, tá? Eu conheço, tá? Então, o medo dele de ser abandonado é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a estratégia que ele encontrou para não ser abandonado, e que é justamente o que vai levar ele a ser abandonado. Se você ainda não assistiu a aula dos mecanismos de defesa, assista, porque é isso que Jesus fala. A sua estratégia de defesa é justamente o que vai levar àquilo que você mais teme acontecer, né? E aí a estratégia de defesa dele é controlar essa mulher financeiramente. Ele pode até controlar de uma forma muito amorosa, não deixando que falte nada para ela. Ou ele pode controlar de uma forma insidiosa, do tipo, se você não fizer X, você não vai ter o dinheiro para comprar Y, tá? Então voltamos aqui. E aí, meus amores, nesse tipo de relação não tem nem amor e nem intimidade. Tem um corpo lá do seu lado, né? Como a Marianne Williamson fala, tem um corpo, tem um corpinho ali que dorme na mesma cama que você, né? Até quando ninguém sabe. Não tem amor, não tem intimidade, muitas vezes não tem amizade, tem dependência, né? Tem um prestando um serviço pro outro, e o outro prestando um serviço para um, até o momento em que aquele arranjo ali que já tá capenga não desmorone, que uma hora vai desmoronar. Com as energias de quinta dimensão, então, meus queridos, está tudo desmoronando. O que é falso, o que é do ego, tá, tipo assim, avalanche, né? Precisamos controlar a nós mesmos, porque a nossa vergonha tóxica nos impele para o exterior. Ficamos literalmente ao lado de nós mesmos. Nós nos objetivamos e nos vivenciamos como carentes e defeituosos. Há algo de errado comigo. Eu não sou bom o suficiente. Por conseguinte, precisamos nos mudar da nossa própria casa. É como viver no próprio jardim, de sentinela, hipervigilante, para que ninguém consiga entrar. A busca pelo poder se origina da necessidade de controlar. Alcançar o poder é uma tentativa direta de compensar a sensação de sermos defeituosos. Então, quando você vira uma pessoa buscando poder desesperadamente, você pode ter certeza que a autoestima dela tá no lixo, tá? Eu tive uma grande terapeuta de constelação familiar que ela falava uma frase que eu adoro. Não sei se era do Bert Hellinger, não sei de quem era a frase. Mas ela falava assim: o poder é um pálido substituto para o amor. Então, quando você não tem amor por si, quando você não experimentou o amor na sua infância, quando você não conseguiu, por razões que aqui não vamos julgar, experimentar essa conexão de amor com seus pais, então você cresce buscando pelo poder, né? É o substituto do ego. É o substituto do ego, né? E o poder, normalmente, na sociedade que a gente vive, ele tá atrelado ao dinheiro. É muito difícil você ter poder sem ter dinheiro, né? Então, as posses materiais também vão funcionar nesse grupinho aqui de defesas, tá? Quando temos poder sobre outras pessoas, nos tornamos menos vulneráveis a sermos envergonhados. A busca pelo poder a miúde se transforma numa dedicação total e na tarefa de toda uma vida. Em sua forma mais neurótica, ela é um vício completo. O que eu falei para vocês no início da leitura do texto. Eu vou acabar me viciando nisso. As pessoas despendem todas as suas energias planejando, maquinando, jogando e fazendo manobras para conseguir posições a fim de galgar a escada do sucesso. O poder é inerente a certos papéis ou posições.
As pessoas frequentemente procuram esses papéis como empregos para encobrir a vergonha. Se eu conseguisse perseverar e me formar em medicina, certo cliente uma vez me disse, se eu conseguir perseverar e me formar em medicina, certo cliente me disse, ninguém poderá me menosprezar de novo. E aí eu não quero me formar em medicina porque eu quero ser médico e curar os pacientes e ajudar as pessoas. Não, eu quero ser médico porque na minha sociedade essa é uma profissão valorizada e as pessoas vão me olhar para cima, vão olhar para mim com uma deferência. Mas na verdade, o que eu queria mesmo era ser cozinheiro, sabe? Eu tinha maior vontade de ser um chefe de cuisine, mas eu vou para a faculdade de medicina. Como é que eu vou ter prestígio, poder e controlar os outros como cozinheiro? Pelo menos no início da minha carreira vai ser difícil, né? É assim que a coisa toda funciona. Pais, professores, médicos, advogados, pregadores, rabinos, políticos, são papéis que encerram um poder inerente. Estou de pleno acordo. Aqueles que estão no jogo do poder sempre tentam maximizar o poder em relação aos outros. Com frequência procuram empregos que encerram um poder inerente e garantem sua posição, procurando pessoas que são menos seguras ou mais fracas para trabalhar com eles. Compartilhar o poder é exatamente o que essas pessoas são incapazes de fazer. Compartilhar o poder significaria igualdade, e é somente estando por cima dos outros que os que são a favor do poder se sentem adequados e superiores. Então, se a gente quiser entender isso, observar as nossas classes políticas, é um prato cheio para a gente observar isso, tá? É um prato cheio. O indivíduo chega, não vou falar que são todos, de jeito nenhum, mas o indivíduo chega numa posição muito elevada dentro de uma classe política, né? Ou não necessariamente dentro de uma classe política, dentro de uma estrutura de governo ou dentro de uma estrutura empresarial, porque se vocês pensam que não existe política nas empresas, mas acho que aqui ninguém tem mais idade para achar que não tem política nas empresas, né? Eu aqui tentando me mover com o gato no meu colo. Olha o gato aqui. O gato tá bem aqui. O gato não me larga, gente. Esse gato, ele tem algum problema. Eu tenho gato há décadas na minha vida. Um gato atrás do outro. Eu nunca vi isso. Gente, é muita obsessão. Entendeu? Então, você observa isso claramente. A pessoa chega lá em cima. E é algo que acompanha mesmo, me parece que é algo inerente à psique do ser humano, tá? Como é que é? A pessoa começa a achar que ela tá acima do bem e do mal. E ela começa, num mecanismo muito louco, a achar que ela tem o direito de pisar em cima dos outros. E ela começa a tomar decisões que beneficiam apenas a ela mesma, em detrimento, muitas vezes, do benefício do todo, tá? Por exemplo, corrupção, né? Muito bem. Para o viciado em poder, o poder é a sua maneira de se isolar de qualquer vergonha adicional. Como quando temos poder sobre os outros, é possível reverter o papel da infância. Quer dizer, na minha infância eu era impotente. Hoje eu sou um médico famoso e eu tenho poder sobre os outros, né? Eu vou contar para vocês uma história já que fala disso. A estratégia do poder frequentemente inclui usá-lo para buscar ativamente a vingança. Pais com uma base de vergonha fazem com os filhos o que os seus pais lhes fizeram. É a tocha terrível. Por isso que a gente está aqui na jornada de cura, porque a gente não quer passar isso adiante. Nós recebemos, mas não vamos passar. Eles reencenam a própria vitimização nos filhos. Dessa vez como agressores. Compulsão à repetição. Freud. A investigação da infância dos pais revela a miúde que eles também foram abandonados e sofreram abusos exatamente das mesmas maneiras. Mas como é que pode, Jaque?
Se eu sofri aquilo, por que eu vou querer fazer com meu filho? Foi aquilo que eu aprendi. De alguma maneira aquilo ali está entranhado em mim, tá? Mas essa busca aqui pelo poder e pelo controle, ela pode ser muito destrutiva. Eu vou contar uma história para vocês aqui rapidinho, para vocês entenderem como a coisa funciona no seu extremo. Vocês devem lembrar, eu acho que foi lá no final da década de 80, quando houve um acidente com um voo da Varig que estava saindo, se eu não me engano, era da Bahia para ir para o Maranhão, para a região amazônica, tá? Ele estava fazendo um voo, como é que se diz, em território brasileiro, um voo interestadual, eu acho que era Bahia-Maranhão, mas ele estava saindo de algum lugar e indo para um estado, para uma cidade na floresta amazônica, tá? E esse voo caiu, esse avião caiu, as pessoas ficaram perdidas na floresta, muitas pessoas morreram, algumas pessoas conseguiram, através de técnicas de sobrevivência, esperar até que o resgate viesse, tá? Porque o avião começou a ser procurado no meio da floresta e algumas pessoas saíram também para poder buscar ajuda. Mas o que se descobriu no final, com a investigação a respeito do desastre aéreo, foi que tinha havido um erro do piloto na hora de marcar o curso de viagem. Então, em vez dele marcar, acho que era 0210, ele marcou 2100, ou algo assim, ou 21210, era algo assim. A Varig tinha mudado os protocolos dela de acerto de curso dentro das aeronaves e o piloto marcou o curso errado e o copiloto não viu. Só que chegou um momento em que o copiloto começou a ver que eles já tinham que ter chegado na cidade. E começou também, por questão de voo visual, né, ver que eles não estavam indo pro caminho certo. E ele tentou, né, um pouco também tardiamente, ele tentou avisar o piloto do erro. E o piloto não admitiu o erro, né? Então, isso custou a morte de muitas pessoas nesse desastre aéreo. E por que o piloto não admitiu o erro? Por causa disso. Poder e controle. Como é que eu vou admitir que eu estou errado? Serei envergonhado, né? Então, o relatório do acidente, enfim, foi uma coisa assim surreal, né? E dentro da indústria da aviação existe uma como é que eu vou dizer? Eu não sei como explicar, porque eu não sou da área de aviação. Existe uma coisa que é considerada muito importante para que se evitem desastres aéreos, que é a comunicação entre os tripulantes da aeronave, né? E o quanto esses tripulantes se sentem à vontade para falarem uns com os outros, né? E quando uma pessoa tem essa estrutura de personalidade, de busca pelo poder e pelo controle, normalmente ela não é muito aberta a ouvir críticas, certo? Normalmente ela não é muito aberta a ouvir críticas. Então, assim, isso me lembra uma frase que a minha professora de Um Curso em Milagres falou quando eu assistia minhas aulas, que foi uma das coisas mais impactantes que eu ouvi na minha vida inteira, especialmente porque eu estava começando a estudar Um Curso em Milagres e que eu já falei essa frase para vocês, que é assim: o sujeito destrói a realidade para não precisar destruir, entre aspas, a crença dele, a ilusão dele, a visão que ele tem sobre a realidade. Então, a visão que aquele indivíduo tinha era de que ele era infalível, de que ele não podia falhar, né? E ele destrói a realidade, ele continua voando sem tomar uma atitude de mudar o curso, de fazer um desvio para um aeroporto próximo, de reportar que ele estava precisando de ajuda, né? Ego
puro, né? Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, tem documentários no YouTube. Esse é um assunto que me interessa muito, eu adoro esse assunto, até pela minha profissão, tem a ver com análise de riscos. E tem vários documentários que contam o que aconteceu com esse acidente. É acidente, bota assim, acidente Varig, região amazônica. E tem um vídeo no qual o copiloto conta o que aconteceu, né? Inclusive como a caixa preta vai gravando, a caixa preta é o dispositivo dentro da aeronave que grava os 15 minutos, 20 minutos finais de um voo, acho que é a meia hora final de um voo, o copiloto falando e o piloto fazendo sinal para ele ficar mudo, para ele parar de falar, né? Então, assim, quantas pessoas nós conhecemos que têm esse tipo de atitude, né? Quantas pessoas você conhece que não admitem de jeito nenhum que erraram, porque não podem abrir mão dessa ilusão de poder e do controle associado a ela, né? Quantas pessoas? Isso é, de um modo geral, mais frequente no sexo masculino, né? As mulheres, de um modo geral, são mais flexíveis para admitir o erro e para pedir ajuda, mas pode acontecer com mulher também, tá? Então, o que é isso? É a minha criança ferida lá, que foi extremamente envergonhada. Quando a minha criança ferida, quando a minha criança interior errava, ela era profundamente envergonhada, execrada, excluída, criticada, humilhada, julgada. Eu vou admitir que eu errei? De jeito nenhum. Então a gente volta para a parte inicial do vídeo. Eu vou ter que ir lá acolher a minha criança interior ferida. Naquele momento de dor, talvez num momento de humilhação, talvez num momento em que a minha criança tenha sido envergonhada, e Deus então enxugará todas as lágrimas. E você vai ser Deus. Você vai ser a fada madrinha da sua criança interior. Você vai ser o mago Gandalf da sua criança interior. Você vai lá enxugar as lágrimas dela. E se você precisar de força para fazer isso, então vá buscá-la em Deus, onde toda a força se encontra. Tá bom, meus amores? Acabei fazendo um vídeo imenso, mas é isso. Então, lembrando a vocês que amanhã, se Deus quiser, a gente começa o capítulo 3 do livro texto, tá? Teremos live ou 7h30, ou 7 ou 7h30, ou 8 horas da noite, a depender da hora que eu conseguir chegar em casa. Tá bom? Mas eu acho que o mais provável é que a gente comece às 19h30. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Então eu aguardo vocês amanhã, lembrando da importância de que você continue os seus estudos com o livro texto, tá bom? Então, meus amores, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.